Pedro, você acompanha o Palmeiras, você é setorista do Palmeiras aqui na Jovem Pan. E o Palmeiras, ele perdeu só 5 vezes nos últimos 56 jogos, sendo 39 vitórias e 12 empates. Como mandante, nos últimos 28 jogos, são 23 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nesse período. Qual é a principal virtude desse time do Palmeiras? Não só no jogo de hoje, qual foi a principal virtude do Palmeiras hoje contra o Internacional? Mais uma vez eu falo da força mental, porque o Palmeiras levou o gol de empate aos 36 do segundo tempo, não se desesperou e fez o gol da vitória aos 42 do segundo. Agora, qual a principal virtude hoje, nesse jogo de hoje desse time do Palmeiras, e qual a principal virtude desse Palmeiras tão avassalador do Abel Ferreira? Acho que o Palmeiras deixou de perder pontos essa temporada, principalmente nos jogos em casa. A gente viu a campanha do Palmeiras na última temporada, perdendo pontos para Fortaleza em casa, para Cuiabá sendo derrotado por 2-0, para Bragantino. Agora o Palmeiras mantém uma regularidade dentro de casa e, como visitante, ainda não perdeu nesta atual edição do Campeonato Brasileiro. As 2 derrotas do Palmeiras em casa, a primeira aconteceu na estreia pro Ceará e depois pro Atlético Paranaense do Felipão, que vinha numa boa sequência, numa boa fase, acabou derrotando o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Isso que citou o Piperno das Copas é importante. A gente destaca aqui o Fluminense, que para muitos joga o melhor futebol do Brasil, até concordo, o Fluminense dentro, fora de casa, é um time que se impõe bastante com o comando técnico do Fernando Diniz, mas saiu de maneira precoce da Copa Sul-Americana. Isso significa que o Fluminense tem, de vez em quando, semanas livres para poder trabalhar, é uma viagem a menos, porque em competições da Conmebol, seja Libertadores ou Copa Sul-Americana, dependendo do adversário que você enfrenta, o Flamengo, a gente pega aqui, o Flamengo foi enfrentar o Tolima, para você chegar até Imbagué é uma viagem de avião, mais 6 horas de ônibus, e isso ida e volta, né? Então desgasta bastante seu time, faz muita diferença, e o Palmeiras já saiu da Copa do Brasil, ou seja, agora o Palmeiras vai ter uma semana livre depois de muito tempo. Eu não lembro qual que foi a última semana livre do Palmeiras, do Abel Ferreira. Era uma competição atrás da outra, decisões. Teve o São Paulo na Copa do Brasil, pela Libertadores vai enfrentar agora o Atlético Mineiro. Então ele vai ter essa semana aí para trabalhar, principalmente visando esse jogo contra o Galo. Nos dias 3 e 10 já está se aproximando. E também acertar aquilo que precisa ser acertado para o Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras mantém uma regularidade, como você disse, nos últimos 56 jogos, apenas 5 derrotas. Uma dessas derrotas, eu acho que foi pro Chelsea, né, no Mundial de Clubes, Ceará, Atlético Paranaense. Então é um time que vem mantendo aí uma regularidade, e outras 2 derrotas para o São Paulo também, né? Primeiro na final do Campeonato Paulista e agora mais recente na Copa do Brasil por 1-0 no Morumbi, sendo que o Palmeiras venceu o segundo jogo, mas foi eliminado. Então é um time que mantém a regularidade. O Pedro falou sobre a regularidade, né, desse time do Palmeiras, e realmente é um time muito regular. Agora, é um time também que o Piperno falou, o Gustavo Gomes é o melhor zagueiro, não, é o segundo melhor zagueiro da história do Palmeiras. Acho que dos últimos 50 anos a minha dupla seria Luiz Pereira e Gomes. Sim, olha, o Piperno colocaria o Gomes nesse time da história do Palmeiras. Até porque superar o Luiz Pereira... Aí não. O Everton, aí não dá, né? O Everton tá entre os melhores goleiros da história do Palmeiras. Então, você já tem uma grande defesa. E você tem um grande meio-campo e você tem um grande ataque. E você tem Abel Ferreira, cara. Sim, e aí você tem Dudu, aí você tem Rafael Veiga. Eu acho que essa regularidade, ela também faz parte do equilíbrio do time. Porque ele é muito bom ofensivamente e defensivamente, coisa que a gente não viu no Flamengo hoje. Foi um Flamengo muito bom ofensivamente, né, criando chances, tudo bem, perdeu, mas criou, e ruim defensivamente. Tava com o time misto. Tava. Não, reserva na defesa e titular do meio pra frente ali, principalmente quando escala o Diego, me desculpa, mas não dá. Eu acho que a grande questão do Palmeiras, o grande nome hoje do Palmeiras, você pode, o Everton baita de um goleiro, o Gustavo Gomes, enfim, o Dudu são ótimos jogadores, o Veiga que não tá numa boa fase, mas é ótimo jogador, e num campeonato tão longo, né, que eu falei, essa maratona do Campeonato Brasileiro, jogadores estarão no momento melhor, no momento pior, mais ou menos, enfim, mas a grande questão chama-se Abel Ferreira, ele tem o time na mão, ele sabe o que fazer com o Palmeiras, é ídolo da torcida. Então isso é indiscutível, é o grande nome, acima de todos os outros do Palmeiras hoje em dia, é o seu treinador, é o Abel Ferreira, ele segura tudo na Sociedade Esportiva Palmeiras. O que eu estava
metendo a colher ali no que o Pedro estava falando, é que assim, o Palmeiras perdeu alguns pontos, né, que surpreenderam, que não era para ter perdido, né, como a derrota para o Ceará, a derrota para o Atlético Paranaense, aquele empate lá contra o Avaí, meio esquisito, mas é um campeonato em que todos os outros também, né? Quem imaginava que o Flamengo ia tropeçar tanto? Quem imaginava que o Atlético Mineiro fosse perder tantos pontos, né? E inclusive dentro de casa, empatando com o Curitiba, depois o São Paulo esfacelado e ele não conseguiu vencer o São Paulo jogando lá no Mineirão. É um campeonato em que a regularidade veio meio por baixo e o Palmeiras, mesmo na hora em que tropeçou, ele contou também com o tropeço dos outros e se manteve lá na frente. Ou seja, queimou agora um pouco de gordura, mas a tendência é ele se solidificar, melhorar. Eu concordo que o Flamengo, olhando lá 9 pontos atrás, é que eu coloco como principais rivais. Eu sei que o Atlético Mineiro é o que está mais próximo, é o que tem chance de encostar. O Flamengo muito menos. É que eu acho que tem muito campeonato pela frente ainda e nesse perde e ganha, né? Depende muito da sequência das outras competições também. E Berno, você chegou a lembrar sobre essa vantagem do Palmeiras de ter uma competição a menos. Claro que nenhum torcedor, nem jogador, nem treinador queria ser eliminado da Copa do Brasil por um dos seus grandes rivais, o São Paulo. Agora, o Palmeiras, diferente de Atlético Mineiro... Ah, não, Atlético Mineiro também. Sim, também foi. O Palmeiras, diferente do Flamengo, diferente do Corinthians, que estão brigando também, vocês ainda colocam o Flamengo ali brigando por esse título brasileiro, mesmo a 9 pontos, ele tem uma competição a menos. Ele tem mais tempo para descansar. Por isso, então, dá pra gente dizer que a briga maior, como disse o Zé, é Palmeiras e Atlético. Eu acho que tem que pensar muito no Fluminense também. O Fluminense tá fazendo um baita campeonato. O Diniz tá fazendo o Fluminense jogar muita bola. A gente fala, claro, do Atlético Mineiro, pelo investimento. Agora chegou o Cuca. Mas o Fluminense também vai ameaçar o Palmeiras? Ou você Esse povo Fluminense tem que pôr o Corinthians também. Ou você concorda com o Zé, mas o Corinthians tem mais competições que o Fluminense. É mesmo assim. O Fluminense só tem o brasileiro. É mesmo assim. O Fluminense é brasileiro e a Copa do Brasil. Mas o Corinthians tem Libertadores, mas com o Copa do Balbuena Brasil e chegando, o brasileiro. Yuri Alberto chegando. Sim. Fera. Mas você tem menos competições. Eu coloco o Fluminense hoje ainda à frente do Corinthians. E você? Olha, eu acho que o elenco do Corinthians é melhor que o do Fluminense. Mas é claro que o Corinthians também cai naquela questão de ter uma competição a mais. Tem muitos jogadores chegando agora. Veja, a gente falou isso durante a semana no Bate-Pronto. Que será definido daqui a uns dias. Daqui o quê? 15, exatamente, 20 dias? Vai, exatamente. E o Corinthians, eu acho que ele se reforçou pontualmente muito bem. Um jogador para cada setor, um jogador bom para cada setor. E o Yuri Alberto, eu acho que é um excelente atacante. Eu acho que no próximo ciclo vai ser um cara convocado com alguma frequência para a seleção brasileira. Eu acho muito bom. Agora, eu acho que o Fluminense tá jogando bem, mas eu acho que o Fluminense tem menos opções de elenco. É nessa linha que eu vou também. Eu acho que ele tem um bom time, mas não tem um grande elenco. É diferente de Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e tal. E o Flamengo, eu acho que tem essa questão das 3 competições, que é algo que machuca demais o elenco, principalmente porque a gente tem um calendário esse ano excepcionalmente mais achatado do que o normal, porque a temporada vai acabar no dia 13 de novembro. Então, daqui para o fim da temporada, são só 3 meses e meio para jogar tudo isso. É humanamente impossível o time dar o máximo nessas 3 competições. Agora, Palmeiras e Atlético Mineiro tem uma outra coisa para acontecer. O confronto no Campeonato Brasileiro vai ser no Mineirão depois da Libertadores. Então a gente não sabe qual vai ser o clima, como é que vai ser a Libertadores, quem é que vai ficar pelo caminho, porque os dois vão se enfrentar em Libertadores. Um fica pelo caminho, o outro, óbvio que vai com a autoestima lá em cima. Então, tem realmente detalhes muito importantes nessa disputa entre os dois. Se fosse apostar hoje, repito, a minha grana iria nesses dois. E um detalhe que o Mauro César sempre faz questão de deixar claro, né? Os dois vão decidir agora quem continua na Libertadores. E quem passar na Libertadores, óbvio, vai comemorar muito? Vai. Mas o outro só vai ter o Brasileirão. Quem for eliminado da Libertadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro só vai ter o Campeonato Brasileiro pela frente. Então vai ter mais foco, lógico, né, Pedro? Fica muito forte. É uma situação muito delicada. Então quer dizer que o torcedor vai comemorar? Claro que não. Mas quem passar na Libertadores, provavelmente vai ficar mais fraco do que o outro no Brasileirão. Vai abrir o caminho no Campeonato Brasileiro, basicamente isso. Eu também concordo. Eu acho que quem passar aí vai deixar o outro em uma boa condição na competição, no torneio por pontos corridos. O que a gente tem que destacar aqui em relação ao Palmeiras, que não foi destacado, eu acho, e não é porque venceu que a gente vai deixar de falar,
e que quase custou as últimas 3 vitórias do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Hoje sofreu um empate do Internacional, mas foi buscar com o Gabriel Menino já com mais de 40 minutos do segundo tempo. Que o Palmeiras é um time que no primeiro tempo encurrala o adversário, né? Se impõe contra o seu adversário, troca passes, pressiona, e no segundo tempo é outro, irreconhecível, né? O Palmeiras sente demais a perna, o desgaste físico é evidente nesse time do Palmeiras, sobretudo no segundo tempo. Foi assim no jogo de hoje, sofreu um empate contra o Internacional, depois foi buscar com as alterações que o Abel Ferreira fez, entrou o Gabriel Menino e marcou o gol da vitória, com o passe do menino Vanderlan, que foi o melhor em campo. Contra o América Mineiro, o gol perdido pelo Juninho foi fundamental. O Palmeiras até começou bem a primeira etapa e aí, enfim, fez o golaço ali com o Gustavo Scarpa no segundo tempo, mas por pouco não deixou a vitória escapar com o Juninho, aquele gol perdido que a gente comenta até hoje. Contra o São Paulo pela Copa do Brasil, também é importante destacar, o Palmeiras faz 2 gols em 15 minutos, depois parece que acaba, né, o time não consegue produzir como vinha produzindo, e aí o São Paulo até cresce no jogo, depois encontra aquele pênalti, enfim, a polêmica do Caleri, depois até do pênalti perdido do Veiga, né? Então eu acho que é um Palmeiras que faz... Hoje estaríamos discutindo o gol anulado do Murilo, um pouco mais, né? É verdade, também tem isso, né? Se não tivesse levado a vitória hoje, a gente estaria aqui discutindo o gol impedido do Murilo, que até agora eu tô procurando impedimento e não achei. Eu e o José Manuel de Barros, aqui no intervalo do jogo, a gente ficou procurando e a gente até o momento não achou o impedimento do Murilo no lance, na jogada. Foi um lance bem ajustado, foi um impedimento bem ajustado ali pelo VAR, e também teve lance polêmico em Flamengo e Avaí. Mas é um Palmeiras que começa avassalador no primeiro tempo e no segundo cansa, né? Sente o desgaste físico, Pilhado. Ó, a gente fala sempre, né, dos grandes medalhões desse time do Palmeiras. O Everton bem de novo, o Gustavo Gomes, o Scarpa hoje fez mais uma boa partida. Impressionante a regularidade do Scarpa por esse time do Palmeiras. É um jogador que vai fazer muita falta quando for para a Inglaterra, vai para o Nottingham Forest, né? Já tem um pré-contrato assinado com o clube inglês. Agora, tem o Vanderlan, né, o Piperno, que fez uma boa partida, lateral da base, mais uma boa partida, e deu o cruzamento pro gol da vitória. O gol do Gabriel Menino. Como disse o Zé Manuel aqui nos bastidores, um gol da base. Assistência da base e o gol da base do Gabriel Menino. Um gol da base, você tem toda a razão. E o Vanderlan, então, ele já muda a hierarquia na briga por essa posição. Porque ele era o terceiro. Titular o Piquerez, contundido. Segundo, o Jorge também estava contundido. Ele era o terceiro. Jogou bem no meio da semana, jogou bem de novo hoje. Toma do Jorge essa segunda posição. O Jorge hoje já estava no banco. E o mais importante, o Piquerez já é alvo de sondagens aí de fora. Então é claro que o Palmeiras tem uma certa insegurança em liberar um titular nessa altura, né, da temporada. Agora, caso o Piquerez realmente saia, caso a proposta seja irrecusável, o Palmeiras já começa a olhar o Vanderlan de uma outra forma. Quer dizer, já começa a sair daquele terreno de uma boa aposta para se tornar um jogador que começa a se encorpar e ganhar confiança para ser de fato titular, ou pelo menos um candidato a virar titular. Agora, eu não sei se você concorda comigo, Zé, o Pilhado, mas assim, eu acho que o Piquerez vai bem defensivamente nesse time do Palmeiras. Sim. É muito difícil você conseguir avançar pelo lado esquerdo da zaga do Verdão. O Piquerez defensivamente vai bem, mas na produção de chances, no ataque, hoje, por exemplo, o Vanderlan participou dos 2 gols do Palmeiras. Né, o Piquerez só foi marcar o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras agora, no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. E quem acompanha o Palmeiras assim, enfim, com mais regularidade, pelo menos eu que cubro o Palmeiras acompanho com mais regularidade, é impressionante quando o Piquerez chega no ataque, a dificuldade dele para acertar cruzamentos na área, para acertar uma tabela com o Dudu mais à frente. Defensivamente, eu sou muito mais o Piquerez do que o garoto Vanderlan, mas ofensivamente, do meio pra frente, eu sou mais esse garoto aí do Sub-20 do Palmeiras. Agora o Abel, ele gosta de usar o lateral como um terceiro zagueiro em momentos da partida. Ele faz isso com o Marcos Rocha na direita e ele faz isso também com o Piquerez na esquerda. Ou seja, pro coletivo, pro esquema do Abel, ele é um jogador que tem uma importância que o Vanderlan acho que não tem ainda essa maturidade tática para fazer essa composição, especialmente nesse balanço
defensivo da equipe do Palmeiras. Então, eu vejo o Piquerez, até pela experiência, pela bagagem, um jogador internacional, eu o vejo ainda bem à frente. O Verdalan surge como uma grande opção de futuro para o Palmeiras, mas seria uma perda muito grande para o Palmeiras não ter o Piquerez para a sequência da temporada. Defesa não é a linha de 4 jogadores mais o goleiro. Defesa é sistema defensivo. Sistema defensivo começa lá na frente. É a primeira linha de ataque, dando combate, preenchendo espaço, ou então recompondo para poder compactar com as outras 2 linhas. O São Paulo, por exemplo, é um time espaçado. É fácil tocar a bola contra o São Paulo, e aí é mais fácil ele falar: esse menino que entrou é ruim, o zagueiro fulano de tal tá inseguro. Mas é porque está exposto. No caso do Palmeiras, não. No caso do Palmeiras tem, de fato, essa mentalidade de sistema defensivo. É aquilo que eu já falou, por exemplo, o caso do Piquerez. Ele pode jogar por dentro e vai o Scarpa jogar como um ala pela esquerda. Tem esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o Dudu volta, o Scarpa volta, o Veiga recompõe. Então, enquanto o time não pensa defesa enquanto sistema defensivo, ele está fadado a ser muito vulnerável atrás. Hoje o Scarpa veio buscar a bola lá no campo de defesa. Várias vezes a gente viu essa movimentação especial do Gustavo Scarpa. O Dudu, que até pouquíssimo tempo atrás a gente não estava acostumado a ver o Dudu defender, voltar para marcar lateral. O Dudu volta para marcar lateral, corre o campo inteiro. O Everton, você vê o Everton na reposição de bola, já está armando o ataque do Palmeiras. É um goleiro que garante pontos para o Verdão, porque faz defesas assim de extrema dificuldade, é goleiro de seleção brasileira, para mim já está na Copa do Catar no final do ano, mas você vê que ele tem uma preocupação ao mesmo tempo com o ataque, já pega a bola aqui, já se preocupa na reposição do time, no contra-ataque ali em alta velocidade, para pegar o adversário com a zaga toda desmantelada, toda desarrumada. Então, assim, é um Palmeiras que sabe defender, sabe atacar. Eu digo aqui os 11 jogadores. O Palmeiras contratou agora o Miguel Merentiel e o José Manuel Lopes, 2 atacantes, mas quem continua marcando gols é o Gustavo Gomes. O Murilo marcou hoje, mas o gol acabou sendo anulado. O Gomes já tem 8 gols, o Murilo já tem 6 gols nesse ano de 2022, né? Então, assim, tem centroavante no futebol brasileiro hoje que não bateu ainda 8 gols nessa temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro. E o Gustavo Gomes já atingiu essa marca expressiva, né, para um zagueiro como ele, que participa tanto da defesa como do ataque, e a gente tem vários exemplos nesse time do Palmeiras. O Gustavo Scarpa, até na última temporada, se a gente pega o Scarpa em 2021, por muitas vezes ele foi sacrificado na formação do Abel Ferreira, por muitas vezes foi colocado de lateral esquerdo, na final da Copa Libertadores desempenhou uma função tática que era marcar o lado esquerdo do ataque do Flamengo, de não dar muita liberdade para o Felipe Luiz, e depois foi até reconhecido por isso, mas agora o Gustavo Scarpa, ele tem nesse time do Palmeiras um papel de protagonista na função de armar as jogadas, de fazer os gols, de dar assistências. Mudou bastante coisa, né, no posicionamento do Gustavo Scarpa, que ainda volta lá para marcar, que volta para receber essa bola lá do goleiro Everton. Está tendo protagonismo que o Veiga perdeu momentaneamente. Eu ainda não acredito que seja nada a longo prazo, né? Acho que é um momento do Veiga, né? Até voltando de contusão, aquela coisa toda, não voltou ao ápice dele, ao melhor momento, né? Mas o Scarpa está assumindo esse protagonismo que até pouco tempo era do Rafael Veiga. Eu não sei se os pênaltis perdidos mexeram um pouco com a cabeça do Veiga, além da questão física, da volta de contusão, essa coisa toda. Mas até no jogo de hoje você vê algumas alternâncias. Houve um momento, Palmeiras dominou o primeiro tempo, fez 2-0, teve o gol anulado, né, pela marcação do VAR, a marcação do impedimento, né, mas no segundo tempo houve um momento que o Inter cresceu e o Palmeiras caiu de produção. Daqui a pouco ele se acendeu de novo, foi lá, meteu 2 bolas na trave, exigiu na finalização do Dudu uma grande defesa do Daniel, mas depois teve bola na trave do Internacional, teve o gol marcado pelo alemão e o Palmeiras conseguiu lá, quase no finalzinho da partida, fazer o gol da vitória. Imagina se ele não ganha o jogo, seriam 2 pontos importantes que ele deixaria no meio do caminho, num jogo que teve, na maior parte do tempo, na mão do Palmeiras. Então aí o Abel precisa detectar. Alguma coisa está acontecendo ali, que há algo que não está 100% ainda, né? Mas por conta das alterações. Contra o América Mineiro cansaço, também. Não sei. Contra o América Mineiro também. O Gustavo Scarpa entrou no segundo tempo, Palmeiras mais desligado, sentindo desgaste físico. O Scarpa entrou, marcou aquele golaço e deu a vitória pro Palmeiras contra o América Mineiro. Hoje eu senti que a presença do Gabriel Menino, né, as substituições que o Abel Ferreira fez,
O Wesley, a gente até pode destacar aqui que o Wesley foi decisivo para os 2 gols, né? Porque ele perde a bola no contra-ataque que gera o gol do Internacional e ele inicia o lance que gera o segundo gol do Palmeiras. Mas as alterações foram determinantes nesses últimos 2 jogos do Palmeiras para as vitórias do Verdão. Sobre essa questão física, né? De que palmeirenses passaram na cabine, ó, Palmeiras está caindo muito no segundo tempo, não sei o quê, tal. É uma coisa de várias equipes. O Palmeiras agora tá fora da Copa do Brasil, mas traz o desgaste desde o começo da temporada. O Palmeiras começou mais cedo a temporada por causa do Mundial de Clubes. Jogou 4 vezes mais que todo mundo. 2 nos Emirados e 2 na Recopa.